Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz Espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Esse livro maravilhoso, o livro Libertação, na minha opinião, dos mais lindos de todas as obras que André Luiz escreveu. E que mostra como o amor é a fórmula eficaz para dissolver essas algemas. Tá vendo aqui atrás, ó? Essas algemas aqui, elas são dissolvidas quando o amor está em ação. E é isto que este livro está nos apresentando. Os capítulos anteriores, emocionantes. Agora, vamos para o capítulo 15º. Então, pegue lá o seu livro, as suas anotações, sua caneta, seu lápis e vamos, porque por fim vai começar o socorro à doente Margarida. Vamos à sala de leitura rapidinho, vamos lá! Chegamos, então, vamos acompanhar o texto. O título do capítulo 15º é Finalmente o Socorro. André Luiz começa dizendo: entusiasmado com a atuação do nosso instrutor, Saldanha entregou-se a gestos de humildade quase ingênua. E tanto ele quanto Leôncio passaram a cooperar ativamente conosco nos preparativos em benefício da solução que buscávamos. Os dois solicitaram continuidade do mesmo quadro do ambiente, para não acordarmos contra nós, de maneira desavisada, a fúria das entidades ignorantes que se mantinham em posição contrária à nossa. Poderiam organizar de maneira assim prematura uma legião ameaçadora e nos estragar os melhores projetos. Eles conheciam processos de auxílio iguais àqueles em que funcionávamos e permaneciam informados quanto ao potencial da zona inimiga, do centro da qual poderiam surgir de imediato centenas de adversários em massa contra aquela instituição doméstica menos preparada a resistir a um cerco de semelhante tipo, de semelhante jaez. Então, eles estavam ali explicando, né? Olha, calma, vamos disfarçar primeiro, porque se a gente for muito, né, com sede ao pote, esses que estão aqui logo vão pedir reforços e a gente vai ficar impedido de fazer o que a gente precisa. André Luiz, então, continua dizendo: ouvindo-lhes os pareceres, atentei para a situação de Gaspar. Gaspar era aquele outro hipnotizador que estava lá. Enquanto que Leôncio tinha aceitado, Gaspar estava fixado, hipnotizado em fazer o mal contra Margarida. Então André presta atenção na situação de Gaspar, sem dissimular, sem disfarçar minha justificativa estranheza. Aquele hipnotizador, de presença desagradabilíssima pelos fluidos menos empáticos que ele emitia, continuava ausente de nossas conversações. O próprio olhar, quase vítreo, quase parado assim, estático, vitrificado, incapaz de nos fixar, dava a ideia de paralisia da alma, de petrificação, de rigidez do pensamento. Não podendo sofrear, não podendo conter a curiosidade por mais tempo, indaguei de Gúbio quanto ao que acontecia com Gaspar. Que significava aquela máscara psicológica de magnetizador das sombras? Jazia surdo, permanecia ali, quase cego, plenamente insensível. Respondia às mais longas e importantes perguntas através de monossílabos. Sim, não, de modo vago, e demonstrava insistência irredutível no setor da flagelação, da tortura à vítima. O orientador, agora liberto de cuidados, esclareceu prestimoso: André, há obsessores marcadamente endurecidos de coração, que se petrificam, que se enrijecem quando estão sob a influência de perseguidores ainda mais fortes
e mais perversos do que eles mesmos. Inteligências temíveis das trevas absorvem certos centros perispiríticos de determinadas entidades que se revelam pervertidas e ingratas ao bem e as utilizam como um instrumento na extensão do mal que eles elegeram por sementeira da vida. Veja só que coisa interessante. Está falando que espíritos mais endurecidos recolhem determinados centros de energia das almas que são inferiores também e que são submetidas a uma hipnose. E a partir desse direcionamento, como se eles ligassem fios de controle remoto, eles manipulam aquele ser para produzirem o mal que eles elegeram como determinação da sua vida. Gaspar, continua o texto, encontra-se nessa situação. Hipnotizado por senhores da desordem, anestesiado pelos raios entorpecentes, paralisantes, perdeu transitoriamente a capacidade de ver, ouvir e sentir com elevação. Demora-se em aflitivo pesadelo, como um homem comum, dentro do qual a dilaceração, a destruição de Margarida se tornou uma ideia fixa, obcecante. Daí o André pergunta, mas não poderá reintegrar-se na posse dos seus sentidos naturais? Perfeitamente, respondeu o instrutor. O magnetismo é uma força universal que assume a direção que nós lhe damos. Passes contrários à ação paralisante vão restituir Gaspar à normalidade. Essa operação, contudo, exige um momento adequado. Existe necessidade, no feito, de recursos regeneradores intensivos, suscetíveis de serem encontrados junto a serviços de grupo, em que a colaboração de muitos se combina, se entrosa a favor de um só, quando necessário. Nesse instante, Saldanha acercou-se de nós e pediu instruções, sem assim titubeio, sem fingimento, sem rebuços. E ele disse, meu benfeitor, compreendo que demonstrar de pronto a nova situação seria atrair sobre nosso esforço terrível reação de todos quantos passarão a nos vigiar sem piedade. Com franqueza, vejo-me num campo novo e desconheço o caminho por onde começar. Gúbio concordou com bondade e disse, sim, Saldanha, você permanece bem inspirado. Estamos fracos para batalhar em conjunto. É indispensável que Margarida alcance melhoras positivas antes de qualquer coisa. Vamos aguardar a noite. Eu espero colocar o caso em algum núcleo de amor fraternal. Até lá, convém guardarmos o ambiente doméstico sem alterações. Mesmo porque Gaspar é outro doente, exigindo especial atenção. Traz o veículo perispiritual doente, enfermiço e viciado, reclamando, pedindo caridoso concurso. Mal não havia terminado a observação, e Gabriel, o marido da Margarida, entrou no quarto e se acercou da esposa desalentada, desamparada, abatida. Então agora, senhor da situação, Gúbio aproximou-se do rapaz, sem chamar atenção, e colocou sobre a testa, a fronte dele, a mão paternal, dominando-lhe no cérebro as zonas diretas da inspiração, dando curso, naturalmente, a forças magnéticas suscetíveis de inclinar o problema de assistência a uma solução favorável. Reparei que o esposo de Margarida, sob a influência renovadora, passou a olhar a companheira com muita ternura. Tomou as suas mãos com sincera ternura e falou espontâneo. Margarida, me dói te ver assim, sob desânimo tão profundo. Depois de pequena pausa, tornou o marido, de olhos
umedecidos, iluminados por indefinível esperança, a dizer: escuta, querida, uma ideia súbita me brotou no pensamento. Desde muitos dias estamos atropelados por remédios violentos, medidas drásticas que não te socorreram com a eficiência. Você permite que eu peça em nosso favor a ajuda, o concurso de algum amigo interessado no espiritismo cristão? No espiritismo. Você permite? Pede o companheiro, aflito, desejando procurar ajuda para sua esposa. Vocês já ouviram isso? Pessoas que estão doentes, pessoas que estão à beira da morte e digam: ai, será que é a última, antes da gente entregar o caso para o cemitério, por que a gente não vai pedir lá no centro espírita? E às vezes é aí que está a solução do problema. A última busca, no desespero, faz com que Gabriel solicite à esposa autorização para irem em busca da doutrina espírita, que eles não conheciam, porque aquele professor não era espírita, era um interessado em dinheiro. Ah, que interessante! Você viu a ação de Gúbio, a inspiração, você viu a explicação de como é que Gaspar estava como que sequestrado de si mesmo, em conexão com os espíritos que o estavam dominando? Muitas coisas já aprendemos neste primeiro bloco, mas nós vamos continuar a aprender no bloco seguinte. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Eu espero você. Olá, queridas irmãs, queridos amigos, estamos de volta com o segundo bloco do capítulo 15º do livro Libertação. Finalmente o socorro, é o que nós vamos começar a ver. Então, você viu que no bloco passado o marido se aproximando de Margarida, o companheiro dela, o Gabriel, inspirado pelo espírito Gúbio, é solicitada a opinar se o marido poderia procurar ajuda no espiritismo cristão. Será que ela concorda? Vamos ver o que ela falou? Vamos então ao texto, vamos lá. Aí está a resposta. Tocada por aquela onda de abençoado carinho que fluía de maneira imperceptível de Gúbio, por intermédio de Gabriel, a doente abriu os olhos, cheios de interesse novo, como quem encontrar a inesperada senda, inesperada trilha salvadora, e concordou feliz, dizendo: estou pronta, Gabriel, aceitarei qualquer recurso que você considere, por sua vez, justo e digno. O esposo, então, num transporte de esperança, saiu precipitadamente acompanhado de Gúbio, que nos recomendou a permanência ao lado de Saldanha, em preparativos de serviço para a noite próxima. Na intimidade do ex-perseguidor, estando na companhia dele, diz André, não perdi tempo. Internara-me em atividade absolutamente nova para mim e desejava ampliar conhecimentos e recursos. Considerei que um trabalhador incompleto, em minha posição, precisa estudar sempre. E me aproximando do verdugo, daquele carrasco transformado em amigo, perguntei a ele: Saldanha, como explicar tamanho medo de nosso lado perante os companheiros retardados, os espíritos atrasados? Por que temos tanto cuidado, temos que ter muita cautela? Ele então olhou em mim um olhar espantado e disse: ah, meu amigo, conheço suficientemente este capítulo. Se nos dispusermos a lutar abertamente, conservando conosco esta jovem senhora enferma, em padrão físico de menor resistência, o fracasso, o malogro em nossos objetivos de socorro a ela será questão de alguns minutos. Nos círculos inferiores em que nos encontramos, a maldade é força dominante em quase toda parte, contando com intérpretes
que nos vigiam através de todos os lados, de todos os flancos, e não nos é fácil escapar. Para combater o mal e vencê-lo, é indispensável possuir a prudência e a abnegação dos anjos. De outro modo, é perder o tempo e cair sem defesa em perigosas armadilhas das trevas. O novo aliado olhou assim para os lados do quarto, a fim de se certificar de que não vínhamos sendo ouvidos por adversários comuns, e prosseguiu: eu mesmo, André, logo depois da minha vinda para o lado de cá, tudo fiz para fugir do mal, mas em vão. Velhas orações que eu aprendi na intimidade do lar, que o tempo não consumiu de todo em meu espírito, articuladas então por minha boca, mereceram a gozação, o sarcasmo cruel dos inimigos do bem. Em verdade, pensamentos menos dignos povoavam a minha cabeça, mas a vontade de me melhorar era sincera em meu coração. Me esforcei de alguma sorte, reagi quanto pude, porém, meu impulso para o bem legítimo era, no fundo, um soprinho frágil diante de um furacão que vinha. Ao contato dessa gente desencarnada, infeliz e vingativa, perdi o resto da compostura moral que eu procurava inutilmente sustentar. Se a alma, liberta do corpo de carne, não se encontra amparada em princípios robustos de virtude santificante, sentida e vivida essa virtude, é quase impossível sair vitoriosa das ciladas escuras que nos armam. Aí André, ouvindo aquilo, responde: entretanto, Saldanha, não será essa atitude mero reflexo da ignorância insustentável? Da ignorância. Você não sabe como fazer. E o Saldanha respondeu: eu admito que sim. Disse ele, modificado, surpreendendo-me pela clareza de argumentação. Porém, você não desconhece que a maior dificuldade não nasce da ignorância em si mesma, mas de nossa dureza contrária à rendição indispensável, à capitulação necessária. A sabedoria golpeia a insciência, a ignorância. A bondade humilha a perversidade. O amor verdadeiro sitia, cerca o ódio num círculo de ferro. No entanto, aqueles que são surpreendidos no campo da inferioridade manobram contra o bem, de propósito, deliberadamente, 1000 armas de despeito, 1000 armas de ressentimento, de melindre, de calúnia, de inveja, de ciúme, de mentira, de discórdia, provocando perturbação e desânimo. Eu então comecei a observar essa palavra tão fortemente esclarecida, cuja desenvoltura e precisão me assombravam. Então disse: teu próprio caso, Saldanha, é um exemplo vivo. Me espanta o cabedal, o conjunto de teus comentários inteligentes. De nenhum modo você poderia ser um ignorante. Aí o ex-carrasco lhe respondeu sorrindo: sim, inteligência não me falta, leitura idem. Estou positivamente informado com relação aos deveres de ordem geral que me competem. Faltava-me, porém, a companhia de alguém que conseguisse me mostrar a eficiência e a segurança do bem no meio de tantos males. Imagina, André, um esfomeado ouvindo discursos. Você acredita que as palavras vão lhe satisfazer as exigências do estômago? Foi isso precisamente o que me ocorreu. Preocupado com a esposa e a nora, desencarnadas em terrível desequilíbrio, atormentado pelo filho louco e pela neta em perigo, não havia espaço mental em minha cabeça para simplesmente louvar teorias salvadoras. O benfeitor Gúbio, no entanto, demonstrou-me que o bem é mais poderoso que o mal.
Isto para mim bastou plenamente, bastou até me satisfazer a saciedade. Nas dúvidas, o esclarecimento benéfico traduz verdadeira caridade. Reparou em derredor com extrema desconfiança no olhar, diz André, e continuou falando. Eu sei, porém, de experiência própria, André, quem são os revoltados em cuja equipe trabalhei até ontem. Francamente, ainda não sei com certeza que será de mim mesmo. Irão me perseguir sem tréguas. Se puderem, me conduzirão ao vale da miséria e da penúria. Noto, contudo, que uma transformação salutar me possui agora o espírito. Eu me convenci de que o bem pode vencer o mal e espero que o nosso instrutor não me abandone. Ainda que eu sofra, eu o acompanharei. Não pretendo regressar ao repugnante caminho que eu já percorri. Nisso, o outro hipnotizador, o Leôncio, aquele cujo filhinho estava sendo envenenado pelo enfermeiro no capítulo anterior, o Leôncio, que nos ouvia, nos olhava atencioso, registrando a nossa conversa, afirmou por sua vez: eu também não volto mais, não posso mais servir nas fileiras da vingança, estou farto. Os dois haviam aprendido como é que o poder do bem é capaz de dissolver o mal. Como Gubbio mostra, eles sabiam, eles tinham informação, eles eram esclarecidos, eles não eram ignorantes. Mas acontece que diante dos problemas, diante das dificuldades físicas que eles estavam passando no plano espiritual, vendo seus entes queridos perseguidos sem poderem fazer nada, eles tentaram resolver o problema usando os recursos dos seres inferiores. Quando eles rezavam, como disse Saldanha, eu rezava aquelas rezas decoradas, os caras davam risada, porque era da boca para fora, não havia unção, ele não havia aprendido isto na terra. Havia vivido essa religiosidade de cerimônia, de ritual, havia vivido essa coisa de superfície. Mesmo aqueles que vão nas casas espíritas, às vezes vão mais por ritual do que por essência e sinceridade. É só quando o Gubbio mostra a ele como o bem em ação é muito mais poderoso do que o mal, é que ele diz: nossa, agora eu entendo. Agora eu tenho certeza, agora eu estou convicto, eu não tenho medo que eles me ataquem, eu não tenho medo que eles me firam, que eles queiram me prejudicar, mas eu não volto a fazer o que eu fazia. Gubbio me deu de comer, não apenas falou de comida. E é isso que é bonito. É isso que faz romperem-se as algemas que prendem pessoas inteligentes a comportamentos inadequados. Daí ser tão importante observarmos isto nesta parte do capítulo. É preciso ter cuidado com as entidades, porque elas são tão ignorantes e tão despreparadas que elas vão ficar horrorizadas e vão atacar aqueles que tentam mudar os caminhos. Mas eles, Leôncio e Saldanha, já eram outros espíritos, já haviam mudado por dentro. A história é linda, continuaremos nela no próximo bloco. Eu aguardo você. Olá, estamos de volta com o capítulo 15º, falando sobre o socorro que finalmente começa a ser aplicado em Margarida. E nós vimos no final do bloco anterior que Saldanha e Leôncio já estavam decididos a abandonar o caminho do mal. Não que eles não soubessem o que era o mal, mas eles haviam tentado lutar contra este caminho, mas não eram preparados para ver o efeito do bem, coisa que Gubbio lhes mostrou. Então agora, depois deles terem dito, eles podem me levar para onde eles quiserem, fazer todos os sofrimentos e as torturas que eles fizerem, eu não vou deixar este caminho. Aí, André Luiz,
que estava ali ouvindo. Sorri para ele junto com Eloy, que também estava lá. E acompanhe o texto. Nós vamos ver o que eles conversaram. André então lhe diz: eu hipotequei, eu garanti aos dois nossa simpatia e lhes prometi, em nome de nosso orientador, que não lhes faltaria acolhimento em plano superior. Os dois sorriram satisfeitos. Quando Gúbio retomou ao compartimento, ao aposento da enferma, notificando que o problema havia sido resolvido. Margarida e o marido compareceriam na próxima noite, na noite que estava se acercando, a uma reunião familiar. Um importante setor de socorro mediúnico. A doente encarnada e Gaspar, o hipnotizador traumatizado, receberiam recursos eficientes nesse ambiente preparado. Com ansiedade aguardamos o anoitecer. De quando em quando, Gúbio colocava a mão sobre a testa da doente, como aumentar-lhe a resistência geral pela transfusão de energia. Por volta de 20 horas, um automóvel recebia o casal, que foi acompanhado por nós e pelo grande número de ovoides, ainda ligados à cabeça da doente, sob processo de imantação. Saldanha tivera o cuidado de despistar todos os companheiros perturbadores que pretendiam nos seguir. Tranquilizou-os com palavras amigas, afirmando, aliás, com muita razão, que o assunto vinha sendo bem tratado. Chegando à confortável vivenda, a uma residência bem acolhedora, fomos admiravelmente recebidos. O senhor Silva, dono da casa, acolheu Gabriel e a esposa com inequívocas, com evidentes demonstrações de carinho. E, por outro lado, no plano espiritual, Sidônio, o diretor espiritual dos trabalhos que se realizariam, nos estendeu braços fraternos. Lá dentro da casa, 4 homens e 3 senhoras, os componentes habituais do círculo doméstico, ao que fomos informados, passaram a trocar ideias com os visitantes, reanimando-os e instruindo-os, até que o relógio indicasse o momento exato para os serviços da noite. Perguntado por Gúbio, Sidônio esclareceu muito seguro: nosso agrupamento produz satisfatoriamente. Entretanto, poderia levar a efeito mais ampla colheita de bênçãos se a confiança no bem e o ideal de servir fossem mais dilatados, fossem mais amplos em nossos colaboradores do plano físico. Sabemos que a instrumentalidade, que a mediunidade, as pessoas que trabalham com isso, ela é essencial em qualquer serviço. O braço é intérprete do pensamento. O operário é o complemento do administrador. O aprendiz é veículo do mestre. Sem companheiros encarnados que nos correspondem aos objetivos na ação santificante, como estabelecer a espiritualidade superior na crosta da terra? Efetivamente, encontramos irmãos dispostos à ajuda fraterna, embora é imperioso dizer, a maioria espere a mediunidade espetacular a fim de cooperar conosco. Não procuram saber que todos somos médios de alguma forma, de alguma força boa ou má, em nossas faculdades receptivas. Não aceitam as necessidades do serviço que nos aconselham a buscar desenvolvimento substancial na autoiluminação através do serviço aos nossos semelhantes. E tocam a exigir dons mediúnicos, quais se fossem dádivas milagrosas a serem transmitidas de graça àqueles que se candidatam a esses benefícios, por intermédio da antiga varinha de condão, passe de mágica. Esquecem-se de que a mediunidade é uma energia peculiar a todos, é própria de todo mundo, em maior ou menor grau de exteriorização. Energia essa que se encontra subordinada aos princípios de direção e à lei do uso,
da mesma forma que a enxada, que pode ser mobilizada para servir ou para ferir, conforme o impulso que a orienta, melhorando sempre quando em serviço metódico ou revestindo-se de ferrugem asfixiante e destrutiva, quando em constante repouso. Nossos amigos não percebem o valor de uma atitude desassombrada, corajosa e permanente de fé positiva dentro do caminho louvável, haja o que houver, e não obstante cuidarmos devotadamente da crença deles, com a mesma ternura que consagramos, que o lavrador consagra vigilante a plantinha tenra que encerra a esperança do amanhã, basta que espíritos perturbadores ou maliciosos os visitem, sutis, a maneira de melros, aqueles pássaros que comem arroz, que vão buscar as sementinhas, e lá se vão os germes superiores que nós lhes confiamos incessantemente ao solo do coração. De um instante para outro, duvidam de nosso esforço, desconfiam de si mesmos, fecham os olhos ante a grandeza das leis que nos cercam nos ângulos da natureza terrestre. E as energias mentais que deveriam centralizar em construção ativa e santificante, visando o aprimoramento deles mesmos, essas energias são desbaratadas, esbanjadas, quase que diariamente, pela argumentação mentirosa de espíritos ingratos e menos permeáveis, menos receptivos ao bem. Vejam só que alerta ele está fazendo. Os médiuns que deveriam estar vivos na coragem e não ficar pensando em bobagem, viviam-se, acende e apaga, médium vagalume, acende e apaga, de dia está triste, aí reza um pouquinho, vai na reunião mediúnica, sai da reunião mediúnica, volta a ficar abatido. Aí, verificando-se espontânea parada, diz André, eu arrisquei considerar. A referência abrange um grupo assim, tão harmoniosamente constituído como este? Será acreditável, será crível que um conjunto organizado sobre propósitos tão sadios dê guarida, dê abrigo fácil às forças deprimentes? O diretor da casa sorriu bem-humorado e respondeu com franqueza. Sim, coletivamente considerando, reúnem-se agora sob este teto amigo e procuram-nos a companhia espiritualizante. Isto, porém, acontece por 6 horas, nas 168 horas de cada semana. Enquanto estão conosco, se deixam envolver nas suaves irradiações da paz e da alegria, do bom ânimo e da esperança, registrando-nos as vibrações edificantes das quais desejávamos, fossem eles nossos portadores permanentes e seguros, na esfera comum da luta humana. Todavia, tão logo se encontram a pequena distância de nossas portas, aceitam ou provocam milhares de sugestões sutis diferentes das nossas. Choques de pensamentos adversos, pensamentos contrários ao nosso programa, nascidos da mente de encarnados e desencarnados, fustigam-nos, flagelam-nos, vergastam-nos sem piedade. Raros se capacitam, raros se compenetram de que a fé representa bênção suscetível de ser aumentada indefinidamente e fogem ao serviço que a conservação, a consolidação e o crescimento deste dom nos oferecem a todos. Além disso, quando esse ou aquele irmão revela disposições mais avançadas para servir a bem de todos, em favor do império da luz, costuma ser imediatamente visitado nas horas do sono físico por entidades persistentes na prática do mal, interessadas na extensão do domínio das sombras que lhes desintegram, lhes destroem convicções e propósitos nascentes com insinuações menos dignas, quando o espírito do trabalhador não está convenientemente apoiado no desejo robusto de progredir, redimir-se e marchar para a frente.
Ah, são perseguidos durante o sono, diz o Espírito. Não prestam atenção fora daqui, perdem o contato conosco quando estão na rua e na hora de dormir ainda vão em más companhias para o outro lado, mesmo estando aqui. 6 horas em 168 da semana. Tá bem? Pense nisso. Você que é médium, você que vai em grupos espíritas. Pense nessas considerações. Daqui a pouquinho vamos voltar para a parte final do capítulo. Aguardo você. Estamos de volta com a última parte do capítulo 15º. Acabamos de ver um discurso maravilhoso a respeito da questão do ampliar a capacidade dos médiuns para que os espíritos tenham mais recursos. Vamos ver o que André Luiz continua nos dizendo aqui. André toma a palavra e nos explica. A exposição de Sidônio era muito interessante. E eu faria de tudo a benefício das mais amplas elucidações ao assunto. Mas o relógio marcava o momento de nossa cooperação ativa e nos pusemos em forma. E ia começar o trabalho. Para os trabalhos da reunião que era composta por 9 pessoas terrestres, 21 colaboradores espirituais se movimentaram em nosso círculo de ação. Para 9 encarnados, 21 espíritos, imagina isso. Gúbio e Sidônio, em um esforço conjugado, efetuaram operações magnéticas ao redor de Margarida, desligando finalmente os corpúsculos ovoides. Você vai ver a imagem do projeto Imagem agora? Vendo esta cena. Lá está os 2 que estão em volta da senhora Margarida, que está sentada à mesa, ela que ainda tem aquelas fumacinhas, aquelas nuvens. Você vê Gúbio e Sidônio, ele está retirando os ovoides e está passando. Olha o André de bigodinho ali atrás, ó, segurando. Estes ovoides são espíritos que foram entregues, como diz o texto, a uma comissão de 6 companheiros que os conduziram cuidadosamente a postos socorristas. Logo após, enquanto a prece e os estudos evangélicos se faziam ouvir dentro das contribuições de nosso círculo, grande quantidade, grande cópia de força neurica, força do sistema nervoso, com a devida compensação em fluidos revigoradores da nossa esfera, foi retirada através da boca, do nariz e das mãos dos assistentes encarnados. Força essa que Gúbio e Sidônio aplicaram sobre Margarida e Gaspar, no evidente intuito de lhes restaurar as energias do perispírito. A jovem senhora passou a demonstrar abençoados sinais de alívio, e Gaspar, o espírito hipnotizador, de impassível, imperturbável que se achava, pôs-se a gemer, como se houvesse acordado de intenso e longo pesadelo. A essa altura, nosso orientador preparou Dona Isaura, senhora daquele santuário doméstico e médium do culto familiar, adestrando-lhe, preparando-lhe a faculdade de incorporação através de passes magnéticos sobre a laringe e, em particular, sobre o sistema nervoso. Quando chegou a hora deste intercâmbio, ela passou a funcionar e os orientadores trouxeram Gaspar até a organização mediúnica, a fim de que pudesse ele também recolher algum benefício ao contato dos companheiros encarnados na experiência física, que lhe haviam fornecido energias vitalizantes, como acontece às flores que sustentam, sem perceber, o trabalho salutar das abelhas operosas.
Reparei que os sentidos insensíveis que o perseguidor não conseguia ativar, ganharam de repente inesperada percepção. Visão, audição, tato e olfato nele foram subitamente despertados e intensificados. Ele se parecia um sonâmbulo que estava acordando. À medida que se casavam as forças do espírito, as energias da médium, mais se acentuava o fenômeno de reavivamento sensorial de Gaspar. Apossando-se provisoriamente dos recursos orgânicos de Dona Isaura, em visível processo de combinação e enxertia psíquica, o hipnotizador gritou e chorou lamentosamente. Misturou blasfêmias e lágrimas, palavras comovedoras e palavras menos dignas, entre a penitência e a rebeldia. Escutando agora, com aguçada, apurada sensibilidade, conversou detidamente, demoradamente com o doutrinador. O senhor Silva, marido da médium, fez perceber a ele a necessidade de renovação espiritual em edificante lição que nos tocava às fibras mais íntimas. E depois de 60 minutos de exaustivo combate emocional, Gaspar, por fim, foi conduzido por 2 servidores de nossa equipe ao lugar que lhe correspondia, isto é, à posição de demente com retorno gradativo à razão. Terminados os serviços ativos, a reunião foi encerrada, notando-se que imensa alegria transbordava de todos os corações. Margarida estava por fim aliviada e em lágrimas pedia ao esposo que agradecesse de viva voz as dádivas recebidas. Gúbio, porém, vendo Saldanha espantado, ponderou: gente, o triunfo essencial ainda não veio. Margarida recebeu amparo imediato, mas precisamos agora socorrer a sua casa, até que ela mesma incorpore à própria individualidade de maneira definitiva os benefícios aqui recolhidos. Sorriu bondosamente e disse: para que uma planta seja efetivamente preciosa, não basta que esteja bela e perfumada na estufa protetora. É necessário receber o auxílio externo, consolidando a resistência própria de modo a produzir utilidades no bem comum. E passando a entender-se com Sidônio, Gúbio aceitou a colaboração por 10 dias sucessivos de 12 espíritos incorporados ao agrupamento destinado a reforçar as atividades de defesa na moradia de Gabriel. De vez que, segundo Saldanha e Leôncio, do dia seguinte em diante, teríamos uma guerra aberta com os assalariados de Gregório, que viriam naturalmente sobre nós, temíveis e insistentes. Vocês se lembram que Gaspar, o espírito, como disse Gúbio neste capítulo, teve uma parte da sua percepção como que é sugada, sequestrada, imantada àqueles que o estavam dominando à distância, um processo de teleguiar os outros. São maneiras de espíritos mais inteligentes e poderosos, uma vez aceitos como se fossem chefes dessas entidades menos agressivas, mas igualmente inferiores, conduzirem os passos dela. Então, à distância, eles escutam, à distância, eles veem pelos olhos do espírito. E eles começam a perceber que há uma interferência agora. Gaspar não consegue mais contato com eles. Gaspar recebeu uma ação medicamentosa que impede agora que eles dominem com facilidade. Alguma coisa está interferindo na mensagem, no domínio que eles antes tinham sobre estes espíritos. Ainda mais sobre o hipnotizado mais profundamente, que é o Gaspar. Então, agora que a mulher está um pouco melhor, não significa que o trabalho acabou. Agora tem que proteger a casa, porque as entidades que antes estavam empenhadas
para fazerem chegar ao fim, através da morte de Margarida, a obsessão de Gregório sobre ela, agora vão querer saber o que está acontecendo. Vão vir até a casa de Margarida, vão ver a coisa mudada e vão voltar até lá, falar com Gregório para dizer: escuta, o negócio estava indo bem, mas está desandando. O que nós vamos fazer? O senhor tem que tomar alguma providência. Saldanha sabe como funciona isso. Então você viu que Gúbio, por 10 dias, vai contar com a ajuda de 12 espíritos bons, que estão ligados àquele grupo familiar de oração. 12 vão estar na casa de Margarida, vão afastar perturbações, vão criar defesas magnéticas, vão fazer tudo para que aquele tumulto vibratório, aquele verdadeiro mercado de peixe que estava descrito por André logo no começo deste livro, agora não seja mais daquele jeito. Coisa linda, não é? Não adianta ajudar só no momento, é preciso, como ele disse, dar força à planta, para que a planta não seja bonita só isolada das tempestades, que a planta se enraize, cresça robusta e que possa chegar a enfrentar o sol quente, a chuva forte, o frio que venha queimar-lhe as folhas, se for o caso, sem que ela morra. É preciso dar força e preservar a melhora. E isso vai exigir de todos muita disciplina. E é isso que nós vamos ver no próximo capítulo. O capítulo 16 vai nos ajudar a entender aquilo que Sidônio falou a respeito daquele grupo mediúnico. Como é que eles estarão explicando isto em favor de nosso esclarecimento? O encantamento pernicioso, que é importante para todos os médiuns, todos os estudiosos da doutrina espírita, estarem atentos a isto. Mas isso vai ser na semana que vem, e eu aguardo a sua companhia. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pelos e-mails, obrigado pelos elogios que estão nos enviando através do nosso canal no YouTube. Dê o seu joinha, compartilhe, inscreva-se no nosso canal para que nós tenhamos mais gente e que mais gente possa se libertar. Com muito carinho, toda a equipe do Espírito da Letra te abraça. Porque eu não faço isso aqui sozinho. Tem muito mais gente do que você imagina responsável por isto. Sem falar do André Luiz e do próprio Chico. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Muita paz.